Olá, sejam muito bem-vindos ao Recidades Cast. Eu sou Juliane Gastaldi e estou aqui para apresentar mais um episódio da nossa série de lives e bate-papos com profissionais e especialistas que integram o maior programa de desenvolvimento de cidades do país, o Recidades. E no tema de hoje nós iremos falar sobre um assunto que é um dos maiores desafios da gestão pública municipal. Nós iremos falar sobre a nova lei de licitações, a famosa Lei 14.133. E para me ajudar a mediar esse bate-papo, eu vou estar convidando a doutora Michele Pilon. Doutora Michele, que é advogada da União, professora, pesquisadora da FGV, com mais de uma década de experiência de Congresso Nacional e Governo Federal. Bem-vinda a mais um episódio, doutora Michele. Obrigada, Juliane. Obrigada aqui a todos os ouvintes. Mais um episódio aqui do Recidades Cast. Hoje com um tema super quente, né, de municípios, regulamentação da nova lei de licitações na seara municipal. Bem-vinda, obrigada. E para compartilhar todo o seu conhecimento e expertise, ele que é lá do Rio Grande do Sul, eu gostaria de chamar doutor Alexandre Souza, advogado especialista em direito público, governo digital, em licitações e contratos, e atua como consultor e palestrante na administração pública há mais de 19 anos. Então, tem muita coisa para falar sobre esse tema. Bem-vindo, doutor Alexandre. Obrigado, é um prazer conversar com vocês. Espero que a gente possa debater aí sobre esses assuntos da nova lei de licitações que assustam tantos servidores públicos. Vamos tentar fazer um debate então bem descontraído e com uma linguagem que o pessoal compreenda. E vamos lá. Obrigada. Alexandre, seja bem-vindo, né? Advogado lá da minha terra, Rio Grande do Sul. Os Olha prefeitos amam ele lá no Rio Grande do Sul, que ele, né, resolve todas. Alexandre, nós temos essa problemática da regulamentação da nova lei de licitações para os municípios, né? Nós temos toda a normativa federal e como essa normativa federal ser aplicada à realidade local. Qual o poder dos municípios têm em relação à mudança da legislação, à regulamentação, quais são as objeções que você encontra no dia a dia. Conta um pouco da sua experiência e como resolver uma aplicação efetiva da nova lei de licitações de acordo com cada realidade local no nosso Brasil aí, que é continental. Pois é, nós temos no nosso país, né, talvez 90% dos municípios que são considerados de pequeno porte. São municípios de 2 mil, 5 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil habitantes. A nova lei de licitações, que já não é mais tão nova, né, é uma lei lá do ano de 2021, mas que começou efetivamente a ser aplicada pelos pequenos municípios no final de 2023, com obrigatoriedade a partir de 1º de janeiro de 2024. Ela é uma lei que faz a regulamentação geral, ou seja, ela traz uma normativa geral para a União, estados e municípios. Mas a gente sabe que a realidade dos municípios de pequeno porte não é nem perto, né, a mesma que a União. Então, a nova lei de licitações, ela trouxe a possibilidade de fazer os regulamentos próprios a nível local, considerando o porte da comuna, considerando a sua estrutura de pessoal, a capacidade técnica desse pessoal que está disponível no município. E também, por outro lado, contempla a possibilidade de utilizar os regramentos instituídos pela União. Um grande erro que os municípios cometem, e é um dos principais problemas que eu enfrento sempre junto aos assessorados, né, é aqueles municípios que pegam as normas da União e fazem Ctrl+C, Ctrl+V, o famoso copia e cola no seu município. Isso não dá certo. As regras que são instituídas pela União, elas não são aplicáveis em um município de pequeno porte. A gente aproveita, sim, as boas práticas, tudo aquilo que é interessante, que foi regulado pela União, a gente aproveita para fazer um decreto ou uma resolução na Câmara de Vereadores. Mas existe uma estrutura na União que é completamente diferente dos municípios. Então, o que se costuma fazer para começar a ter resultado? A gente chama aqui de processo de desburocratização e celeridade nas compras públicas. O município ele tem que ter a expertise de fazer os seus decretos municipais. Vamos dar alguns exemplos assim para o pessoal que depois nos assiste possa compreender sobre o que a gente está falando.
Município não tem, normalmente, um regramento específico para realizar as suas pequenas compras. Então, o regramento que precisa ser instituído, a nova lei de licitações, ela tem lá uma possibilidade de fazer pequenas compras, está lá no parágrafo 2º do artigo 95, que está mais ou menos hoje em R$ 11.900. Essas pequenas compras, elas precisam ser regulamentadas a nível de município, ou seja, que nível de processo que nós vamos elaborar. Posso dispensar a pesquisa de preços? Posso dispensar as negativas, seja federal, estadual, municipal? Posso dispensar um contrato social? Porque a lei de licitações, ela nos permite que a gente faça a dispensa de documentos, dependendo da complexidade, do volume de dinheiro que eu vou empregar nessa compra ou contratação. Então, os municípios, eles não sabem ainda como fazerem estas regulamentações. E a gente vem estudando isso desde a vigência da nova lei de licitações para facilitar o processo nos municípios. E aí vem uma gama de decretos, né? Decreto regulamentando o procedimento de leilão, de registro de preços, decreto regulamentando pesquisa de preços. São diversos decretos que precisam ser aplicados, mas eles precisam ser pensados naquele órgão público. Não dá para fazer copia e cola da União ou do Estado ou até de um outro município, porque a realidade de cada município ela é diferente. Então, aqueles municípios que acabam copiando uma regra que não é adequada para ele, engessam o processo de uma forma que ele fica extremamente burocratizado e aí os municípios não conseguem comprar. Ele até compra, mas ele compra e contrata sem eficiência. Um processo de compra ou contratação que levaria 5 dias, 10 dias, 15 dias, acaba levando 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque o município não fez a sua regulamentação de forma adequada. Esse trabalho de regulamentação, ele precisa ser feito como se fosse um alfaiate que está costurando uma roupa específica para aquela pessoa que o contratou. Precisa analisar os detalhes do município, os detalhes da entidade, seja uma câmara, seja uma autarquia, e aí fazer os ajustes nos seus regulamentos próprios. Dá para utilizar os da União? Dá, mas não vai ser a forma mais eficiente. Alexandre, me conta uma coisa. Na tua experiência prática, quais os resultados positivos que você já enfrentou nos municípios que regulamentaram de acordo com a realidade local e aqueles municípios que não têm essa regulamentação, que já sofreram de resultados negativos? Olha, Michele, eu peguei aqui algumas situações, né, de prefeitos que fizeram contato comigo que me disseram assim, nesse formato: eu não aguento mais o setor de compras e licitações. A gente não consegue comprar. Eu preciso fazer uma compra de R$ 300, às vezes, comprar um lanche para fazer uma reunião, para receber um deputado aqui no município, e eu não consigo comprar, porque eles estão me exigindo matriz de riscos, estudo técnico preliminar, termo de referência. A mesma burocracia que se utiliza para um processo de R$ 1 milhão sendo aplicada num processo de 300, de 500, de 5 mil reais. O ponto positivo, né, que a gente percebe é, a partir do momento que a gente acerta as regulamentações, e não dá também para fazer todas as regulamentações de uma vez só, a gente vai construindo essas regulamentações de forma gradativa. Conforme o município se adapta numa primeira regulamentação, se parte para a segunda, e aí se parte para a terceira. E depois que o município começa a acertar essas suas regulamentações, começamos a ter velocidade, começamos a ter desburocratização. Importante também destacar que o ponto-chave, no momento que a gente está fazendo uma regulamentação, não é só a celeridade, é a eficiência na compra pública. A nova lei de licitações, ela traz em seu regulamento que as compras públicas, elas devem se aproximar às compras privadas. Então, nós temos aquele velho ditado, né, que a administração pública demora para comprar, é tudo burocratizado, ela paga mais caro e compra sempre o material de baixa qualidade, ou de qualidade inferior a que o mercado privado consegue acessar. E é isso que a gente modifica no momento de fazer as regulamentações. A gente prioriza
o formato das compras para alcançar eficiência, para alcançar eficácia nas compras. Porque a nova lei de licitações, ela não é como a lei de licitações antiga que focava no processo. A nova lei de licitações, ela foca no o objetivo dela, o foco dela é na eficiência da compra. Então a gente precisa compreender o cenário de fazer governabilidade, o cenário para fazer gestão de riscos, para que lá na frente, quando a gente vai comprar uma mercadoria ou contratar um serviço, se alcance uma mercadoria de qualidade. E aí eu podia passar aqui o dia dando exemplos para vocês de licitações frustradas que ocorrem nos municípios, porque eles não têm o procedimento adequado. Faz o processo, publica a licitação, participam os licitantes. Hoje tem muito pirata da internet, né? Esses piratas que montaram uma empresa, tu vai lá olhar o objeto social da empresa, olha o KNAI deles, tem 6 páginas de KNAI. Eles fazem pãozinho e pode fazer foguete para ir para a Lua. Tem de tudo no KNAI, porque são empresas que foram construídas só para participar de processo licitatório. E aí, quando elas ganham, né, com um preço super vantajoso, elas entram com uma mercadoria de segunda, terceira linha. Um município que não tem boas regulamentações, que não tem uma estrutura para fazer o processo, ele acaba comprando desses fornecedores que entregam esses produtos de uma baixa qualidade. Alexandre, falando ainda sobre a vivência prática dos municípios, nós ouvimos muito que a nova lei trouxe mais transparência e mais efetividade para os processos de compras e contratações. Mas olhando para o dia a dia da gestão pública municipal, eu gostaria que você falasse o que realmente mudou até agora e aonde você acha que estão os maiores gargalos dos municípios. De repente, na elaboração das novas exigências, que é do estudo técnico preliminar, um termo de referência, confecção de editais, quais seriam as maiores dificuldades hoje da gestão pública? Sim, uma das maiores dificuldades dos municípios, né, dos municípios e câmaras e autarquias, é a construção da fase preliminar do processo licitatório ou da dispensa ou da inexigibilidade. Ainda, né, a gente vai encontrar muitos órgãos públicos que não estão preparados, não estão capacitados para fazer um adequado estudo técnico preliminar e um termo de referência. Na prática, né, quando a gente está lá trabalhando, quando a gente está fazendo capacitações, muitos órgãos nem sabem ainda a diferença entre o estudo técnico preliminar e o termo de referência. E aí a gente perde lá um tempão, né, para explicar por quê. Porque se eles não tiverem uma compreensão adequada sobre o estudo técnico preliminar e o termo de referência, o reflexo que isso vai ter em todo o decorrer do processo é negativo. A gente pode ter o melhor modelo de edital para fazer o processo licitatório, mas se o meu objeto nascer fraco, nascer errado, lá no meu estudo técnico preliminar ou no meu termo de referência, lá na frente o produto que eu vou receber ou o serviço que eu contratei, ele não vai vir adequado. Então, um dos principais gargalos que a gente enfrenta hoje é essa questão do estudo técnico preliminar e termo de referência. E a questão da transparência, que tu citou também, né, Juliane? Nós temos hoje o PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, quando o município lança os seus documentos no seu sistema, os sistemas hoje eles estão integrados com a plataforma do PNCP, que é do governo. Então, a transparência hoje é muito grande. Aqui no Sul, né, a gente costuma dizer que o contrato mais transparente do planeta é o do Rio Grande do Sul. Porque o nosso Tribunal de Contas aqui dá um prazo de 5 dias para ele estar lançado no sistema, mesmo que ainda não esteja assinado pelo fornecedor e pelo prefeito. Então, a gente encerra um processo, a gente homologa, firma o contrato, antes de assinar, ele já sobe para a plataforma. Então, a publicidade hoje é muito grande. Qualquer licitante que quiser acessar o ETP, o TR, o edital, se quiser verificar um contrato, os aditivos desse contrato, está tudo hoje muito bem publicizado. Então, essa é uma grande vantagem que a nova lei de licitações trouxe, a transparência para a administração pública. E se engana quem acha que a lei de licitações não é boa. O pessoal que ainda comenta que a lei de licitações não é boa é porque ainda não conheceu, não soube adequar a nova lei de licitações na sua instituição. Porque a lei de licitações antiga era uma lei que fomentava somente no processo. Era aquela lei ainda daquele tempo que se viesse uma proposta sem assinatura ou sem uma data de validade,
desclassificava o fornecedor. Azar que a gente tinha a melhor proposta para o município ou para o órgão público. Então, a nova lei de licitações mudou o entendimento e com muita base na jurisprudência do Tribunal de Contas da União. A gente que trabalha com licitações, né, percebe que a nova lei de licitações, de nova, ela não tem quase nada, porque muito do que está dentro da nova lei de licitações, se a gente for fazer um funil e colocar o conteúdo dela nesse funil, nós vamos encontrar um pouquinho da lei 8.666, que era a lei geral de licitações antiga, um pouquinho da lei 10.520, que era a lei do pregão, e muita jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Muitas decisões que foram se consolidando ao longo desses 30 anos de lei 8.666, e aquilo que era muito bom foi aproveitado na nova lei de licitações. Até os princípios, né, foram regulados na nova lei de licitações. Controle interno, outro ponto-chave, nós não tínhamos isso nas leis de licitações antigas, não se falava em controle interno. Hoje, na nova lei de licitações, nós temos o controle interno atuando na segunda linha de defesa, controle interno apoiando na construção dos regulamentos, na construção dos modelos de documentos, até com participação na construção de edital de licitação. Isso com previsão dentro da nova lei de licitações, sem ter que usar a jurisprudência ou entendimento de cada tribunal do Estado. Então, a nova lei de licitações, ela trouxe muita novidade e novidade boa para a administração pública. Alexandre, fala um pouco da compreensão que o município, que os servidores da comissão de compras de cada município tem que ter do ETP e do TR. E como o resultado dessa compreensão prática em cada cidade? Como operacionalizar, como realizar, como fazer com que os servidores utilizem uma dinâmica de construção desses instrumentos? Doutora Michele, tocaste num ponto extremamente importante. O que acontece? Os municípios, lá no início da implantação da nova lei de licitações, eles tinham uma visão de que seria o próprio setor de compras e de licitações que elaboraria os estudos técnicos preliminares e os termos de referências das suas compras e contratações. Até hoje, eu debato muito isso com os municípios, explicando para eles que o setor de licitações não tem competência para fazer o estudo técnico preliminar, porque quem faz um estudo técnico preliminar são aqueles servidores que vão usufruir do serviço ou do bem que está sendo comprado ou contratado. Então, quem detém o conhecimento técnico necessário para construir a fundamentação de um ETP ou de um TR é o setor requisitante. Ao setor de licitações, e aí a gente vai ter o agente de contratação, a equipe de apoio, o pregoeiro e a equipe de apoio. Nos municípios maiores, a gente tem uma estrutura maior de servidores atuando. A eles compete fazer a conferência. A conferência é verificar se todos os itens exigidos pela lei de licitações foram cumpridos e se de repente não tem alguma situação ali que comprometa o processo de compra ou contratação, chamando de volta o requisitante para conversar. Olha, esse item aqui que tu colocastes no termo de referência ou no ETP não vai dar certo no processo licitatório. Quem sabe a gente faz uma revisão. Esse é o papel do agente de contratação e da equipe de apoio. A construção dos documentos precisa ser feita lá pelas secretarias, pelos setores requisitantes. Então, quando a gente está fazendo, né, o trabalho de capacitação, ensinando os municípios a trabalhar com esses documentos, hoje nós utilizamos um ETP e um TR que tem as disposições detalhadas sobre cada item que ele precisa contemplar. Então, lá no início, né, quando eu comecei a implantar a nova lei de licitações nos municípios, a gente fornecia um modelo de ETP e de TR que tinha só os requisitos básicos. E aí o pessoal tinha muita dificuldade para elaborar. Aí eu disse para a minha equipe, né, pessoal, nós temos que fazer um ETP e um TR interativo, com a explicação sobre cada item que tem que constar no respectivo documento, inclusive com exemplos de textos. E aí a nossa vida começou a melhorar nos municípios. Eles começaram a passar a entender, por exemplo, tu vai pegar lá um estudo técnico preliminar que vai ter um item, a descrição da solução como um todo. Mas como é que se faz isso?
Que informação que eu tenho que colocar aqui na descrição da solução como um todo? Aí o município vai ter o seu regulamento, vai ter o seu decreto, com o seu modelo de estudo técnico preliminar, explicando cada ponto desses. Então é um trabalho gradativo que vai se fazendo, implantando ponto por ponto, até que as coisas começam a andar. Então, doutora Michele, é um trabalho bem difícil, até a gente conseguir organizar isso tudo na administração pública, porque os municípios vinham com aquela visão antiga de quem fazia tudo era somente o setor de licitações. E a gente tem municípios pequenos, né, como tem aqui no Rio Grande do Sul, eu também atendo municípios em Santa Catarina, no Mato Grosso, onde tem 2, 3 pessoas em município pequeno que fazem o setor de compras e licitações. Imagina se eles tivessem que fazer todos esses documentos para todas as secretarias. Evidente que as coisas não dariam certo, né? Nossa, doutor, tu deu excelentes dicas sobre como fortalecer a elaboração desses documentos, né? Mas agora eu gostaria de partir para outro assunto. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre pesquisa de preço, que há uma grande dúvida. Como ela deve ser feita e quais são os critérios que os municípios devem seguir? E eu também gostaria de saber qual é o entendimento do Tribunal de Contas da União a respeito disso. Bom, o mundo que a gente foi acostumado de licitações e contratos nos municípios era aquele em que as pessoas, né, os servidores que faziam a pesquisa de preço, entravam em contato com os fornecedores e pediam para eles uma proposta. A proposta tinha que vir com assinatura, e vocês lembram do carimbo? Na União não deve ter mais isso também, né? Carimbo, né? Mas naquela época tinha carimbo, né? Então, se exigia que a proposta viesse até com carimbo. Eu pergunto para eles hoje, né? Tu vai fazer o que com o carimbo, né? Serve o que um carimbo para ti num processo licitatório? Eles, pois é, a gente nunca tinha parado para pensar, né? Então, o mundo que a gente vivia de pesquisa de preços era esse, de somente falar com os fornecedores. O Tribunal de Contas da União, ele tem uma visão bem diferente, uma visão que no meu entendimento, a visão mais acertada, e ele trata isso não de simples pesquisa de preços, e sim de cesta de preços. A cesta de preços, ela tem foco na diversidade da tua coleta de preços. Então, nós temos hoje vários institutos para fazer pesquisa de preços. Por exemplo, o próprio Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o PNCP, onde estão publicadas as compras de toda a administração pública. Nós temos os bancos de preços disponíveis também para se fazer as consultas. Nós temos os próprios sites dos tribunais de contas. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o sistema Licitacom, por exemplo, né? Só para exemplificar, cada tribunal tem o seu sistema, onde se lança as compras que são realizadas pelos jurisdicionados, e a gente tem a internet hoje, né? A rede mundial de computadores, é muito fácil de tu localizar um contrato, uma nota de empenho, tu pode buscar num banco de notas fiscais eletrônicas. Então, a gente capacita os municípios para eles aprenderem a fazer essa pesquisa de preços. E depois que eles aprendem, Juliane, eles não querem mais fazer contato com o fornecedor. Eles querem eles buscar a comprovação do preço. E, sem dúvida, a pesquisa de preços ela fica muito mais robusta seguindo essa linha da União. Ou seja, tu não entra em contato com fornecedor nenhum. Tu quer contratar lá uma empresa de assessoria, tu vai investigar outros contratos que essa empresa tem com outros municípios e saber qual é o preço que ela pratica no mercado. Isso sim é tu comprovar o preço que foi praticado e não tu ligar para a empresa ou mandar um e-mail pedindo para ela te fazer uma proposta. Então, a pesquisa de preços ela está sendo modernizada na administração pública. O TCU bate bastante nessa questão da pesquisa de preços e a Atricom, né, que é a Associação dos Tribunais, também pressiona os tribunais de contas para que eles fomentem essa prática de cesta de preços nos municípios, para que os municípios deixem de fazer contato com os fornecedores e façam as suas pesquisas diretamente nos bancos oficiais que têm disponíveis hoje para a gente fazer a consulta do preço praticado no mercado. Muito bom! E agora vamos falar sobre governança, gestão e fiscalização. Sabemos que temos que ter um processo de contratação eficiente. Mas será que sabemos gerir os nossos contratos, né, nos municípios, no governo? Será que sabemos fazer boas prestações de contas? Então, me conta um pouco dessa problemática em relação à gestão desses contratos. Muito bem. Bom, não adianta nada nós termos um processo totalmente regulamentado,
com modelos excepcionais para fazer ETP, TR, DFD, edital de licitação, bons contratos, boas atas de registro de preços, se nós não sabemos fazer governança. Isso acontece bastante nos municípios, eles conseguem licitar, eles conseguem contratar, eles conseguem comprar, mas depois eles não sabem como gerir estes contratos e essas atas de registro de preços. Quando a gente faz as regulamentações na administração pública com relação à nova lei de licitações, nós construímos um decreto específico, né? Quando eu digo nós, eu digo a administração pública. Ela deve construir um decreto regulamentando a gestão e a fiscalização de contratos, que entra nesse mundo maior que é a governança. A gestão e a fiscalização de contratos são processos totalmente independentes. Aquele que faz gestão é como se fosse o chefe do contrato. É aquele que recebe um pedido, por exemplo, para análise de um reequilíbrio de preços, é aquele que vai controlar um vencimento, que vai avisar o setor de licitações, olha, o meu contrato está para vencer daqui 60 dias, eu quero fazer um aditivo, ou então eu não tenho mais prazo para fazer aditivo, nós precisamos fazer um novo processo de contratação. O gestor, então, ele segue essa linha. Dentre diversas outras finalidades, né, outras situações que precisam ser regulamentadas na função de gestor de contrato. O fiscalizador é diferente. E os municípios acabam confundindo muito a função de fiscalizador de contrato com recebedor de mercadoria e serviço, o que são coisas totalmente diferentes. Receber um produto, receber um serviço, é um mero ato de recebimento. Pode ser feito até pelo almoxarife do município ou pela equipe que trabalha no almoxarifado. O processo de fiscalização que entra na governança é analisar se todos os critérios contratuais estão sendo cumpridos pelo fornecedor, que antes era licitante e se tornou um fornecedor. Se ele está cumprindo o prazo, se ele está entregando as mercadorias de acordo com aquilo que foi pactuado no processo de contratação, se ele está recolhendo os tributos devidos, se tem participação de pessoal, se tem equipe de pessoal, se está recolhendo INSS, se está recolhendo FGTS, se o município está fiscalizando todas essas atividades. E aí o que acontece é que os municípios não estão preparados para fazer esse processo de gestão e fiscalização. Eles não têm estrutura e muitas vezes estes servidores que são responsáveis por essas atividades, às vezes servidores, às vezes agentes públicos, eles não estão capacitados. Acontece muito da gente chegar no município, vai lá auditar um contrato, por exemplo, e a gente quer conversar com o fiscalizador e quando o fiscalizador senta na nossa frente, ele não sabia que era fiscalizador do contrato. Ah, isso aí não pode acontecer, professor Alexandre. Acontece. Acontece todo dia na administração. A administração firma um contrato ou uma ata e coloca o nome de um fiscalizador e nem avisa esse fiscalizador. Então, é um processo também de regulamentação que precisa ser feito, mas que não termina na regulamentação. Depois da regulamentação, precisa capacitar aquelas pessoas. Então, esse processo de gestão e fiscalização é uma etapa posterior ao processo licitatório, mas não menos importante que o processo licitatório, porque não vai adiantar nada nós fazermos um baita de um processo licitatório, um processo super eficiente, se a gente não sabe depois como executar este contrato. E os fornecedores, eles sabem exatamente quais são os municípios que não têm capacidade técnica de fazer gestão e fiscalização. É por isso que a gente encontra todo dia notícia de merenda escolar que está sendo entregue com prazo de validade vencido, comida que está sendo entregue num estado deplorável. O que o mercado faz, o fornecedor? Ele vai entregar a mercadoria mais frágil que ele tem, a de pior qualidade, quando ele sabe que o município não fiscaliza. Então, aquele que vai escolher o produto dele lá no mercado privado, aquele vai levar o produto melhor e ele vai disponibilizar para a administração o produto mais fraco. Medicamento vencido. Quantas vezes a gente encontra medicamento vencido nos municípios? Por quê? Porque o fornecedor vai fazer a entrega e os responsáveis pela farmácia municipal não sabem fazer o processo de conferência. Não tem uma regra estipulando como vai ser feito o processo de recebimento. Então, são pontos importantes também, assunto bem interessante que vocês abordaram. Gestão e fiscalização de contratos é problema sempre nos municípios. Professor Alexandre, prefeito assumiu, quer trazer para o município uma comissão de licitações, um grupo de servidores experientes na área. O que ele tem
o que tem que começar? Quais são as primeiras ações, né, que esse município tem que tomar para iniciar esse pessoal com essa comissão de licitações? Bom, primeira coisa é compreender que o agente de contratação ele não pode mais ser um cargo comissionado. Nós já temos vários tribunais de contas estaduais que regulamentaram essa matéria. Temos o Tribunal de Contas de São Paulo, temos o Tribunal de Contas de Minas, temos o Tribunal de Contas aqui do Rio Grande do Sul, temos o Tribunal de Contas da União, em que o entendimento firmado é que agente de contratação precisa ser um servidor de carreira. Então, a prática que se tinha antes de trazer um parceiro, né, um parceiro às vezes político, não dá para ser o agente de contratação nem o pregoeiro. Ele pode compor a equipe de apoio. Então, o gestor precisa buscar aqueles servidores, aquelas pessoas que detenham capacidade técnica para fazer a gestão do setor de compras e licitações. Não dá para pegar alguém que a gente tem confiança, um servidor que a gente tem extrema confiança, mas que não tem conhecimento na área de compras públicas e colocar ele como responsável pelas licitações. Não vai dar certo. Então, esse é o primeiro ponto que precisa ser observado. A estrutura da equipe, a capacidade técnica que essa equipe tem para fazer as coisas funcionarem. Outro ponto importante que o gestor tem que olhar na primeira etapa é conhecer os seus regramentos locais. Muitos gestores sequer leram os seus decretos municipais de regulamentação. E eles não sabem aí o porquê que o processo está tão lento e está tão burocratizado. Então, são essas duas peças-chave que a gente tem que analisar no início da estrutura. É olhar as regulamentações, se elas estão adequadas ao porte da nossa entidade e as pessoas que estão trabalhando com essas regulamentações. Doutor Alexandre, agora para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse como você enxerga as compras públicas, os processos de contratações daqui 3, 5 anos com a consolidação da nova lei e que você deixasse uma mensagem para aqueles gestores que, apesar do período de implementação, ainda se encontram receosos com a implantação da lei, em especial no que se refere aos quesitos de transparência, uso de ferramentas digitais na pesquisa de preço. Que mensagem você poderia deixar para eles? Sim, olha, a gente tem enxergado as compras públicas com um avanço muito grande da tecnologia. Nós estamos vendo aí muitos professores já trabalhando também com inteligência artificial, nós trabalhamos com inteligência artificial, e isso é muito importante para a evolução das compras públicas. Não tem sentido o mercado privado já trabalhar com tecnologia e nós, na administração pública, deixarmos de lado essa tecnologia. Um ponto bem legal, interessante de se debater, são as compras pela internet. Então, a nova lei de licitações, né, ela traz a possibilidade até do município utilizar um cartão corporativo. Eu já passei por várias situações aqui. Por exemplo, município que foi contratar Netflix. Tem alguns documentos, lá, alguns programas lá, documentários, a melhor palavra, né, que são de muito interesse da Secretaria da Educação para levar para os alunos, mas eles não queriam contratar uma plataforma pirata, eles queriam contratar realmente o Netflix. Disse, olha, gente, faz um estudo técnico preliminar para mim avaliar isso aí, para a gente entender se isso é possível ou não, é novidade, né? Muito bem, avaliamos, tudo certo, inseriram no plano de educação, só que para comprar tem que ter um cartão de crédito, não dá para fazer um boleto. Então, ou o município partia para o cartão corporativo, ou ele utilizava o cartão de crédito de um dos gestores. Então, fizemos com as duas hipóteses. Alguns municípios já têm o seu cartão corporativo, e em outros nós tivemos que mexer na legislação do ressarcimento para poder colocar essa despesa lá, para utilizar o cartão de crédito do gestor, para ele ser ressarcido depois. Então, a gente está observando com bastante cautela essa questão das compras na internet, porque hoje o município vai comprar um determinado produto, uma determinada mercadoria, e ele acaba encontrando disponível na rede mundial de computadores produtos de primeira linha com um preço muito mais em conta. E aí a gente está fomentando essa utilização da tecnologia. Tem que ter decreto, tem que fazer a regulamentação adequada, não dá para simplesmente sair comprando na internet. E a mensagem que eu deixo para os gestores é a seguinte: nada prescreve na administração pública. A gente está vendo prefeitos respondendo processos por situações de 10, 15, 20 anos atrás. Então,
Vocês vão ocupar a cadeira durante 4 anos, ou quem sabe durante 8 anos, se reelegerem. Precisa ter muita cautela, porque a grande parte do dinheiro público, ele sai pelo setor de compras e licitações. A grande maioria dos gestores que na minha carreira de 20 anos eu vi devolver recurso, não foi por má fé. Foi por não saber aplicar o dinheiro corretamente. Foi lá e fez uma contratação lá de 2, 3 milhões de serviços de horas máquinas. Errou no processo de contratação. Errou na prestação de contas. Não sabia como regulamentar quais eram os documentos que a empresa tinha que apresentar. Veio o tribunal e perguntou, qual era a máquina? Que dia a máquina trabalhou? Quem era o operador? Tem a localização dela por GPS? Fez o acompanhamento? Não, não tem. Tribunal glosa ou pede a devolução do dinheiro. Então, não é que os gestores trabalham com má fé. Longe disso, eu trabalho com prefeitos assim que dão sangue pelos municípios, mas é a capacidade técnica de fazer essa governança e fazerem os processos adequados para lá na frente depois não terem problema com a fiscalização externa. É isso, chegamos ao fim da nossa conversa e eu gostaria de agradecer a doutora Michele Pilon por mais uma mediação. Obrigada, Alexandre. Obrigada, doutora Alexandre, professor Alexandre. Dia dos professores hoje, né? Obrigada por estar aqui nesse tema tão importante, nesse debate. A live já acabou, teremos outras, né? Esses temas muito recorrentes, muitas dúvidas dos municípios. Eu sempre falo para os prefeitos, vereadores, servidores, secretários, nas palestras, nas aulas, o que falta é qualificação técnica, é conhecimento, tudo é conhecimento, aprender a fazer. Então, o que a gente tem no Brasil, às vezes, não é... muitos debates, corrupção, né? Mas o pior problema nem está na corrupção, quando tu vai olhar os resultados negativos da má gestão pública por ineficiência e incompetência. E é uma coisa de aprendizagem, né? Então, nessa mensagem do Dia do Professor também, que a gente está fazendo essa live, fica a necessidade de estar sempre aprendendo, sempre tendo novas soluções. Agora nós estamos em tempos de IA, em tempos de compras na internet, olha, usar o cartão de crédito do secretário, o cartão corporativo, mas tudo é no sentido de trazer uma melhor forma do município comprar bem, entregar para o setor da educação, entregar para o hospital, entregar para quem mora na cidade uma boa qualidade do serviço público. É isso que a gente está discutindo aqui e que nós tantos ensinamos, né, e que trabalhamos com o governo, estamos insistindo. Alexandre, muito obrigada. Foi uma live maravilhosa, foi super bacana, o tempo voou que a gente nem viu. Obrigada, Ju, mais uma vez, também por estar aqui. Doutor Alexandre, espero que seja o primeiro de muitos encontros que nós teremos por aí. Tomara que sim. Sempre que eu puder compartilhar um pouco do meu conhecimento e aprender com vocês também, vou estar sempre à disposição. É um prazer participar das lives de vocês. Obrigada. E a mensagem de hoje que fica é que a nova lei de licitações não é apenas a mudança de regras, é uma oportunidade de transformar a gestão municipal em um instrumento de desenvolvimento e inovação. E se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe na sua cidade, siga as redes sociais e vem saber mais sobre cidades. Até a próxima!